Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para a parte 4 das nossas aulas sobre crimes de perigo. Hoje nós vamos tratar sobre o crime de omissão de socorro e sobre o crime de condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial, ok? Bom, primeiramente o crime de omissão de socorro. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, este é o crime de omissão de socorro previsto no artigo 135 do Código Penal, certo? A conduta do crime de omissão de socorro é dividida em duas partes, né? Uma conduta que pode ser praticada de forma imediata, que é quando o próprio agente deixa de prestar o socorro diretamente, podendo fazê-lo, e a outra conduta é quando ele, não podendo prestar o socorro, deixa de solicitar o apoio às autoridades públicas competentes. Então, a primeira situação, deixar de prestar assistência. Deixar é não realizar, não fazer, se omitir. De prestar assistência, o cuidado, né? A assistência àquela pessoa que está necessitando naquele momento, né? De tratar, de cuidar do perigo, dos danos que ela está sofrendo. Quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Então, é lógico, é um requisito, é de que o fato de você prestar o socorro não vai gerar ao agente, a pessoa que vai prestar o socorro, risco à sua saúde, à sua integridade física ou à sua vida, tá? Então, quem são as vítimas? A criança abandonada, e aí devemos entender como criança aquela de até 12 anos, e essa criança abandonada é aquela que foi vítima do crime de abandono de capaz ou abandono de recém-nascido, lá do artigo 133 e 134, certo? Criança extraviada é aquela que se perdeu, perdida, ou a pessoa inválida ou ferida, né? A invalidez pode ser resultante de uma doença, de um problema físico, um problema mental, de uma idade, né, já um pouco avançada, que resultou numa doença. Lembrando que, se for acima de 60 anos, a vítima vai caracterizar crime específico do Estatuto do Idoso, tá? Ou ferida, né? Sofreu algum acidente, né? Está perdendo sangue, necessita de um atendimento naquele momento de emergência, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, certo? Pessoa que está desamparada, né? Que foi abandonada sem a devida proteção, o devido cuidado de quem deveria prestar, ou em grave e iminente perigo. E esse perigo pode ter sido causado pela própria vítima, por forças da natureza ou por terceiros. Você passa na rua e vê alguém lá ferido porque outra pessoa atingiu ele em um veículo, uma moto, um carro, né? E você passa e não socorre porque não quer sujar o banco do seu carro. Então, omissão de socorro. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Então, muitas vezes você não conhece, não tem noções de primeiros socorros, não tem o conhecimento necessário para pedir, para prestar diretamente o socorro. Mas você tem a obrigação de solicitar o apoio das autoridades competentes. Então, você vê alguém se afogando, você não sabe nadar. Você não é obrigado a prestar o socorro, mas você pode chamar os salva-vidas. Aquelas pessoas que devem garantir a segurança, né, daquela pessoa que está se afogando. Então, é importante você saber que existem essas duas formas de se praticar o crime de omissão de socorro. É se omitir em prestar o socorro diretamente ou não pedir o apoio da autoridade competente, tá? Parágrafo único prevê que a pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, triplicada se resulta morte. Então, a causa de aumento de pena. Claro que o agente, ele se omite, ele não tem o dever objetivo de cuidado, ele não tem o dever jurídico de agir, não está naquelas situações do artigo 13, certo? E por isso ele só se omite e não responde pelo resultado. Mas se da omissão dele resultar a morte ou lesão grave, a pena é maior. Agora, se for uma pessoa que tem um dever jurídico de agir para evitar o resultado, por exemplo, os pais com relação aos filhos,
e ele não age e a pessoa sofre lesão corporal grave ou sofre a morte, o agente vai responder por crime de lesão grave ou por crime de homicídio conforme o resultado. Tá ok? É importante mencionar isso. É importante mencionar também que a omissão de socorro pode acontecer no trânsito. Então, se for a pessoa culpada pelo acidente que não presta socorro às vítimas, ela vai responder pelos crimes de lesão culposa no trânsito ou homicídio culposo com o aumento de pena pela não omissão de socorro. Se for alguém envolvido no acidente, mas que não é o culpado, ele responde por omissão de socorro, mas pelo crime de omissão de socorro previsto no Código de Trânsito. Agora, se for uma pessoa que não tem nada a ver com o acidente, que está passando por ali e não presta socorro, ele responde pelo crime de omissão de socorro do artigo 135 do Código Penal. Tá ok? Então é importante mencionar isso. É importante mencionar que é um crime de ação penal pública incondicionada, certo? É importante mencionar que não se pune a tentativa, não se admite tentativa, ou você se omite e o crime está consumado, ou não se omitiu e não há o crime, né? É um crime omissivo próprio, portanto, não admite aí tentativa. Admite suspensão condicional do processo, é julgado aí pelos juizados especiais, tá ok? Então, esse é o crime de omissão de socorro. Um outro crime é o de condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. É um crime previsto no artigo 135-A, que diz o seguinte: exigir cheque caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para atendimento médico hospitalar emergencial. Veja bem, esse crime aqui ele é praticado pelos funcionários do hospital ou pelo seu superior, que quem dá a ordem para eles adotarem determinados procedimentos. O médico que deixa de atender determinado paciente que chegou lá, independente do paciente ter um plano de saúde vinculado àquele hospital ou não, do paciente ter condições de pagar ou não, o médico responde por omissão de socorro. Tá? O enfermeiro que simplesmente se nega a atender responde por omissão de socorro. Agora, aqueles funcionários que exigir é requerer, colocar uma condição, cheque caução, né, nota promissória, qualquer garantia, enfim, existe uma garantia de pagamento daquele serviço que vai ser prestado, coloca como condição para o pagamento a apresentação de uma garantia, né, é o que caracteriza esse crime. Tá? Então, quem vai praticar normalmente são os funcionários. É o chefe do setor, é o dono do hospital que determinou aquela regra, tá? Aquela conduta a ser seguida. Tá? Então, é um crime próprio. Então, a pessoa exige um cheque caução, nota promissória ou outra garantia, bem como preenchimento prévio de formulário. Então, não é só em hospital particular que isso pode acontecer, em hospital público também. Exigir, né, o preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para o atendimento. Ah, mas você pode pensar, mas eu já fui muitas vezes em hospital, é normal preencher uma fichazinha de atendimento. Pois é, só que se o atendimento for de natureza emergencial, certo? Emergencial, exigir essa condição caracteriza crime, tá? E essa informação deve estar em local visível em todos os hospitais, tá ok? A lei específica que estabeleceu, que criou esse crime, estabelece que todos os hospitais têm que ter a informação de que caracteriza crime exigir cheque, caução ou qualquer garantia como condição para atendimento emergencial, tá ok? Então é o funcionário impor como condição para o atendimento médico hospitalar de natureza emergencial, né? A medicina ela diferencia emergência de urgência, tá? E aí a doutrina ela fica se degladiando. Não, só caracteriza situação de emergência, não de urgência, tá? Mas enfim, o que tem que ser caracterizado é atendimento de emergência, tá ok? Fica aí a doutrina, a discussão de cunho doutrinário. Eu desconheço até o momento uma jurisprudência no sentido que diferencie essas situações ou que exclua a situação de urgência, né, da caracterização desse crime. Mas, a princípio, a gente faz uma interpretação restritiva aí, abrange apenas as situações de emergência. Tá? Então, detenção de 3 meses a 1 ano
e multa. A pena prevista por esse crime admite suspensão condicional do processo, é de competência dos juizados especiais. E a pena será aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta morte. É um crime de ação penal pública incondicionada. Tá? A doutrina entende que a tentativa é muito inviável de acontecer, né? Tendo em vista que a exigência normalmente acontece verbalmente. Então, a pessoa exige, o crime já se consumou, já se caracterizou, ou não exige, e não existiu o crime. Tá ok? Então, nós vamos encerrar aqui essa nossa videoaula. Em um outro momento, nós vamos gravar um vídeo sobre o crime de maus tratos e, em seguida, sobre o crime de rixa. Muito obrigado e até a próxima.